imensa participar mais uma vez aqui do Panorama. Para falar hoje de equilíbrio, né? Não um equilíbrio emocional, né? Mas um equilíbrio realmente para evitar quedas, não é isso? Isso. Os idosos eles sofrem muito com problemas de equilíbrio. A gente está sempre falando sobre quedas, sobre tonturas. E esse equilíbrio nos pacientes idosos, eles têm alguma alteração em virtude do fenômeno do envelhecimento que deixam eles mais com risco de manter com a postura alterada, com o equilíbrio alterado. A gente tem o processamento do equilíbrio corporal da gente, ele passa por 3 sistemas, assim, vamos didaticamente dividir. A gente tem a questão da percepção do ambiente, e aí está envolvida a visão, está envolvida a própria audição, para a gente se situar, o organismo identificar onde é que está. Tem o sistema de processamento, que é uma espécie de coordenação entre essa percepção de onde a gente está e a execução, né, o sistema efetor. Esse processamento é feito pelo cérebro, a parte do cérebro que comanda isso é o cerebelo, e o sistema vestibular, que é o sistema que é responsável pelo equilíbrio da gente, é o que mais a gente tem, assim, é o que mais tem ação em todo a manutenção do equilíbrio. Então, a percepção, né, a visão, a audição, o processamento com o sistema vestibular e o cerebelo, o cérebro, e a parte efetura, é onde a gente executa os movimentos para manter o equilíbrio. Isso aí é o sistema de músculo, de ossos, de onde a gente mantém esse equilíbrio. Qualquer alteração em alguma desses, ou na percepção, ou no processamento, ou na parte efetura do movimento, a gente tem um conflito de informações e aparece a tontura, aparece o desequilíbrio, aparece a instabilidade da postura e da marcha. Então, se a gente tem problemas na visão, a gente tem dificuldade de manter o equilíbrio. Se a gente tem problemas na audição, problemas no labirinto, algum problema, alguma doença que afeta o cerebelo, ou alguma doença que afete o sistema muscular e ósseo, por exemplo, perda de força por atrofia muscular, que o envelhecimento cursa com isso, deformidade nos pés, os famosos joanetes, artrose de joelho, tudo isso altera o equilíbrio da gente. O próprio envelhecimento ele altera o tempo de resposta. Se a gravidade ela tende a levar ele para frente, o tempo de resposta dele é menor. Um exemplo disso são aquelas famosas quedas de pressão. O paciente, quando levanta, ele tem uma queda de pressão, ele fica meio tonto, porque o tempo de resposta à elevação da pressão, quando ele muda de posição, deitado para em pé ou sentado para em pé, é menor. Então, os idosos eles têm um tempo de reação menor. Então, como eu falei, alterações nesse sistema de equilíbrio, essas alterações cursam com instabilidade, tanto na postura dele se manter em pé, e tem idosos que eles não conseguem simplesmente manter o tronco em pé, às vezes ele não consegue se manter em pé, fica tão desequilibrado, como na marcha, né? A gente chama de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Então, essa questão de manutenção do equilíbrio dele parado e ele andando é fundamental, é uma síndrome geriátrica. Essa avaliação é sempre feita na consulta da geriatria, porque não é assim, a gente não tem uma doença só, a gente geralmente tem vários componentes, o próprio sistema, o próprio processo de envelhecimento facilita, como eu falei, o tempo de resposta, passando por perda muscular, como deformidade nas pernas, alterações na visão, e aí se inclui outros fatores ambientais, fatores externos, como por exemplo medicação, que podem facilitar um desequilíbrio, uma instabilidade na postura e o evento catastrófico que é a queda e a fratura. Agora, o que é que causa esse desequilíbrio? São várias as causas. Se a gente for imaginar, assim, grosseiramente, qualquer afecção que altere um desses 3 processamentos e ainda fatores externos, como por exemplo medicamento, é comum alguns medicamentos alterarem o equilíbrio da gente, deixar a gente mais vulnerável a cair, principalmente medicamentos que causam sono.
Mas alterações, por exemplo, no sistema de percepção, alterações no tato, a percepção, a neuropatia diabética, por exemplo, causa muito, tanto na percepção como na execução, como no sistema efetor. Deficiência visual, às vezes o idoso acha que é só da idade, não enxergar bem, e ele não quer operar a catarata, e ele só imagina que não estou conseguindo enxergar bem, só imagina na questão da qualidade de vida, mas aquilo ali está facilitando a queda. Deficiências, doenças no ouvido, desde a presbiacusia, desde a deficiência auditiva, que muitos também têm, acham que é do envelhecimento, isso é um mito. O idoso ele tem uma leve perda quando vai envelhecendo, mas alguns perdem totalmente, perdem importantemente a capacidade de audição. Tem que tratar isso porque isso tem repercussão no equilíbrio dele. Doenças no ouvido também, como doenças no labirinto, não é só labirintite, né? A gente tem aquela famosa labirintite dos cristais, que é a vertigem postural paroxística benigna, que é aquela tontura de rápida duração, dá e passa, de forte intensidade que piora com a alteração da cabeça. Se ele se mexe, fica tonto. Se ele se levanta, fica tonto. Ele abaixa, fica tonto. Então, doenças que envolvem o labirinto, a tontura, a vertigem, a doença de Menier, isso causa desequilíbrio, isso causa tontura no paciente idoso, e doenças no sistema efetor, que aí vai desde a sarcopenia, perda de massa muscular, ele está perdendo massa, principalmente massa muscular, deformidades como artrose de joelho, joaneta, artrite reumatoide, isso causa uma dificuldade na base dele de apoio e a própria execução dos movimentos. Isso interfere bastante. Doenças como AVC, se for um AVC na área do cerebelo, ele pode alterar o equilíbrio, ou mesmo em outras áreas do cérebro, ele altera, o paciente perde a força no antímero e aí altera o equilíbrio. Então, eu sempre digo, e aqui nas alterações, nos distúrbios da marcha e do equilíbrio, não é diferente. Dificilmente vai ter só uma causa causando desequilíbrio no idoso. Dificilmente ele vai, é só dessa doença. Geralmente tem um conjunto de fatores, que aí a gente vai tirando um por um. Geralmente ele tem uma massa muscular diminuída, geralmente ele tem uma atividade, ele é mais limitado, e a pandemia favoreceu muito os pacientes andarem menos, eles perdem capacidade física, né? Eles perdem assim, mobilidade. Então, dificilmente eles têm só uma causa. Dificilmente, eu estou desequilibrado, é simplesmente por causa da labirintite. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes eles têm não só a doença do labirinto, eles têm também alterações nesses outros órgãos e sistemas que a gente falou. Está tomando medicamento, não está enxergando bem, a parte óssea não está bem tratada. Então, essa detecção que a gente faz, geralmente na primeira avaliação, a gente tem um teste que chama Time Up and Go. O paciente levanta, anda 3 metros, volta e senta de novo. A gente cronometra isso e aí a gente já observa. Na verdade, a gente já observa na entrada dele no consultório. Já vê que ele tem uma lentificação na marcha, tem dificuldade para andar, e quando ele fica em pé também ele fica um pouco desequilibrado. Então tem esse teste que a gente faz, que identifica se o paciente tem risco de queda ou se ele tem algum distúrbio na marcha, no equilíbrio, e aí a gente vai propor as intervenções. Ele vem por uma queixa, às vezes vem por um esquecimento. A gente, olha, tem esse esquecimento, o diagnóstico é esse, mas ele tem um problema tão sério quanto o esquecimento, que ele não relatou, talvez até ache que é por causa do envelhecimento, que a gente precisa abordar, precisa começar a tirar esses fatores que causam a queda, porque quando cai, às vezes esquece, por que caiu? Geralmente tem uma intervenção, algumas intervenções que poderiam ser feitas. Um ajuste na medicação, uma fisioterapia, um reforço muscular,
tratar a visão, conversar com o paciente sobre a importância de ter uma visão, uma audição funcionando, porque eles não conseguem imaginar que isso tem a ver com a marcha dele, que a marcha dele está colocando ele muito mais em risco do que mesmo às vezes uma queixa de esquecimento, que vai ser tratada, mas ela não vai dar tanto problema a curto prazo. E exercício físico, por exemplo, ele ajuda a fortalecer o equilíbrio da pessoa idosa? Ajuda e muito. Eu sempre defendo que a idade que a gente mais tem que se exercitar é a terceira idade. E não é sair correndo maratona, não, que muitos deles, o exercício que consegue fazer é numa cama, não consegue nem ficar em pé. Mas o idoso que fica parado no fundo de uma rede ou sentado numa poltrona o dia todo, sem se movimentar, ele está fadado a perder várias funções. Ele está fadado a diminuir a capacidade de funcionar, que a gente chama de capacidade funcional. Então a atividade física, seja ela mínima de mobilização, e aí não seria nem atividade física, mas o paciente se exercitar mesmo dentro de casa, procurar estar sempre ativo. Evitar o repouso prolongado, criar uma rotina de atividades, não só atividade física, uma rotina de ocupação, manter a mente e manter o corpo ocupado. Isso já facilita, isso já é uma orientação para que ele não perca funcionalidade. E aqueles que conseguem fazer minimamente uma atividade física, uma das que trabalha muito a questão do equilíbrio é o Pilates, né? O Pilates trabalha equilíbrio, flexibilidade e força, né? O Pilates é uma excelente atividade para manutenção do equilíbrio no paciente idoso. Mas podem ser outras atividades que elas, indiretamente, elas vão estar melhorando o equilíbrio, fortalecendo pernas, né? Tratando essa questão de propriocepção. Então a atividade física é fundamental. Oriento muitos pacientes que agora ficaram sem academias, ficaram sem exercícios de reabilitação. Eu até tenho uma cartilha que eu entrego a eles e explico, para eles fazerem minimamente alguns exercícios dentro de casa, com uma cadeira, na cama, uma sequência de exercícios que mantém minimamente os músculos dele, as articulações, funcionando de maneira, como eu disse, mínima, até que eles possam voltar às suas atividades normais. Então, a atividade física, ela não é boa só para o coração, para prevenir doença cardiovascular, ela não é boa só para a questão da mente, para ter uma saúde psíquica, a atividade física, não é só para a gente prevenir Alzheimer, não é só para essa questão de diabetes e hipertensão. A atividade física, principalmente no idoso, seja ele idoso frágil, aquele idoso mais vulnerável, naquele idoso robusto, naquele idoso acamado. Se movimentar é muito importante para ter também benefício no equilíbrio e diminuir o risco de quedas. O ouvinte conta o seguinte: meu pai tem 80 anos de idade, sofreu uma queda e agora tem medo de andar. Isso é normal? Isso é a famosa... Tem alguns nomes isso aí. Excelente pergunta. O nome disso é pitofobia, ou transtorno fóbico pós-queda. Pitofobia. P-T-F-O-P-T-F-O-B-I-A. Pitofobia. Então, o que é que acontece quando um idoso cai? Quando o idoso cai, ele não só tem a queda e ali uma contusão, uma escoriação, não. Ele tem todo um desarranjo nesse sistema de equilíbrio que eu falei, na percepção, no processamento e nos músculos efetores. Então, quando ele cai, eu sempre digo, olha, você, quando sofreu a queda, chacoalhou tudo, não só seu cérebro, mas seu corpo todinho, desestabilizou todo o seu equilíbrio. Então, eles evoluem, por mínima que seja a queda, às vezes só um susto de cair, nem caiu, eles ficam com medo de cair, essa pitofobia, esse transtorno fóbico pós-queda. Isso acontece, Marcos, em 70% dos idosos que caem. Então, a queda, ela traz consigo, o grande problema dela é a fratura, mas ela traz
uma perda na independência daquele paciente. Ele simplesmente fica com medo de ficar em pé, de andar, e isso tem que ser entendido pela família, mas ele não chegou nem a cair, ele teve só um susto, foi uma quedinha fraca, e ele estava com medo de cair. Isso é muito comum, 70% evolui com isso. Se não for tratado, eles não voltam mais a andar como era antes, não. Isso tem que ser abordado, às vezes com medicamento, às vezes só com fisioterapia, ou mesmo com outras alternativas, mas o medo de queda, depois da primeira queda, é uma síndrome que a gente chama de síndrome pós-queda, por causa desse desarranjo, desse desajuste desses sistemas de percepção, de processamento do equilíbrio e da parte do sistema efetor. Há todo um desarranjo e eles ficam com medo de cair, por mínimo que seja o risco que eles tenham passado. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 3421-2272. Vamos ouvir aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria perguntar ao doutor, porque a minha mãe tem uns dedos atrofiados, um tremelado no outro. Tem jeito, se ela tomar alguma medicação, tem jeito de ajeitar, porque ela fica com dificuldade de andar. E contribui também para a questão da equilíbrio? Sim, a base da gente é os pés, né? Para você ficar em pé, a nossa base são os pés. Então, se você tem deformidade, que é esses dedos entramelados, é o pé, com alguns eles até dizem, o osso do meu pé está crescendo. Essas deformidades geralmente acontecem por osteoartrose. Uma doença que vai acontecendo o desgaste das articulações e vai se formando novos arranjos ósseos, e o paciente tem uma deformidade. A principal causa é essa, tem outras, mas a principal causa é essa. Isso atrapalha diretamente a base da gente. Para andar, para ficar em pé, a gente tem um eixo alterado, um eixo de equilíbrio alterado. Tem sim, tem. O ideal, Marcos, é não chegar ao ponto de ter uma deformidade que assim, seja cirúrgica. Sim, tem recursos que conseguem tratar isso cirurgicamente. A ortopedia, ela trata disso. Agora, o ideal era não chegar nesse ponto de deformidade, tratar antes e não precisar. Mas se isso tem um impacto muito grande na vida do paciente, sim, a recomendação existe, sim. Não tem medicamento para voltar ao normal, mas tem antes de acontecer, mas tem tratamento cirúrgico, sim. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Estou assistindo esse programa maravilhoso sobre o idoso. Sou idosa também. Gostaria de saber quais assim, os exercícios que o doutor pode indicar para a pessoa fazer em casa, como na cama, ou em qualquer parte da sua casa. Porque, modo da pandemia, ninguém pode ir para sair. A gente tem que fazer em casa. Gostaria de saber, que eu também estou nesse processo de um pouco de desaprumo. Já tive problema esse que a gente se desequilibra, que eu esqueci o nome agora. Mas estou em tratamento em Natal. O médico ficou de eu usar aparelho para o ouvido. Eu gostaria de saber qual exercício que ele pode indicar para a gente fazer em casa. Que bom o interesse dela por se exercitar, né, doutor? Exatamente. Muitos têm fisioterapeuta, tem ali gente para ficar olhando e não quer, né? Mas isso vai muito de cada idoso. Às vezes tem uma doença que altera a capacidade de julgamento, a motivação dele, e a gente não pode estar achando que é só o paciente que não quer, não. Bom, tem dois que eu oriento nessa cartilhazinha, eu posso até disponibilizar depois, que são assim, exercícios que não trazem risco, o paciente não precisa de muita coisa. Ele levantar e sentar, ele está sentado na cama, ele levanta e senta. Faz 3 sequências de 10 e aí ele pode começar mais devagar, assim, com menos, com 5, mas levanta e senta 10 vezes, 1 minutinho, para, levanta e senta mais 10, levanta e senta mais 10.
isso vai fortalecer o quadril dele, vai trabalhar um pouquinho de equilíbrio. Se ele tiver a sensação de desconforto nesse exercício, ele logicamente tem que parar. Mas via de regra, só levantar e sentar várias vezes já é um exercício excelente. E outro na ponta do pé, ele coloca uma cadeira, bota as mãos na cadeira, ali fica em pé e fica ficando na ponta do pé, levantando a ponta do pé, e aí ele trabalha a questão da panturrilha. Então, fortalecendo os membros inferiores, a parte efetora de equilíbrio já está muito bom. Então, esses 2 exercícios é muito bom. Quem tem tontura, tem alguns exercícios específicos de levantar e baixar a cabeça, mas aí depende de qual a causa dessa tontura. Mas um exercício assim geral que a gente pode orientar seria esse de levantar e sentar e ficar na ponta do pé, uma sequência de 10 para 1 minuto, 10 para 1 minuto, 10 para 1 minuto, 30. A nossa ouvinte pergunta onde é que a gente consegue essa cartilha, né? E aí? Lá no consultório. No consultório. Pode Santé. Chegar lá... ou então na internet, eu tenho ela em PDF. Pode me pedir pelas redes sociais, bota lá Dr. Belício, procura, ou no WhatsApp, 99687-8877, que a gente envia essa cartilhazinha. É uma cartilha que a gente elaborou com referências bibliográficas do pessoal da educação física, e que os educadores físicos me compreendem. Eu não estou prescrevendo exercício físico, não. Eu estou respondendo uma pergunta no rádio, tentando ajudar uma pessoa que a gente está num período de exceção. Na pandemia, um exercício simples de levantar e sentar. Depois que acabar isso, ela tem que ter a orientação de um professor de educação física ou de um fisioterapeuta. Bacana. Isso é uma orientação assim que a gente está tentando ajudar, não é prejudicar, não. Até que se sentir alguma coisa que pare. Então, a cartilha foi elaborada com referências São quantas páginas? Bibliográficas. Não, é frente e verso. São 11 exercícios. Se você topar, vamos conseguir um patrocínio com uma gráfica para a gente fazer mais cartilhas para distribuir com os nossos ouvintes. E aí distribui para quem quiser. Ela foi bem elaborada, assim, a gente trouxe referências bibliográficas atuais, e são exercícios que dá para fazer em casa. Ok, então, 7 horas e 50 minutos, tem mais áudio aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, meu querido amigo Marcos Dantas. Bom dia ao doutor Belício. Sou eu, Fátima Araújo, aqui do Serrote Branco. Sou a mãe de Merielle Chacon. Diga ao doutor Belício que eu estou enviando um abraço para ele. Para esse médico, eu tiro o meu chapéu. Coisa boa, Fátima. Um abraço para você, um abraço para nossa querida colega aí de rádio, né, da Rádio Caicó AM, Merielle Chacon, né? Um forte abraço para ela, dona Fátima, que sempre escuta aqui o nosso programa. Tem mais. E disse que para você ter o chapéu, viu, doutor Belício? Obrigado. Também ter o chapéu, eles todos são pessoas maravilhosas, dona Fátima, dona Rita, que é meio que uma mãe de criação de Merielle, o avô dela, toda a família dela. Pessoal muito bacana. Tem mais áudio aqui chegando. Bom dia, Marcos Dantas, de Vaneide Araújo, do Valfreiro. Eu queria saber do doutor, que eu sou diabética, mas só que eu não como massa de qualidade, não sei porque eu sinto muita tontura, direto. Botaram para me caminhar o caminho, mas não passa. Será que isso é labirintite? Será que eu tenho isso? Não sei. Será que é labirintite? É o que todo mundo associa erroneamente. Toda tontura é labirintite. Virou sinônimo de tontura. Para você ter uma ideia, eu falei na labirintite dos cristais, que é a vertigem, o nome é certo, é vertigem postural paroxística benigna, VPPB. Para ver se a gente sensibiliza a população de que, já que labirintite é a mesma coisa, bombril, esponja de aço, omo, sabão em pó. Então as pessoas estão associando toda tontura é labirintite. Não é. Labirintite é uma causa até rara de tontura nas pessoas idosas. Tem muitas outras causas mais comuns. A diabetes, Marcos, ela altera o sistema de propriocepção. Mesma coisa, a base dela, a diabetes altera a inervação e a gente perde o tato, a gente perde sensibilidade. E isso manda informações para o cérebro de onde está a posição da gente em relação ao ambiente. Então, a diabetes ela causa assim um tipo de tontura que a gente chama de desequilíbrio, né? O paciente sente meio que não estou com o mundo rodando, mas eu estou com um desequilíbrio nas pernas. Ela pode também causar tonturas, desequilíbrios por outros mecanismos. Ela dá uma alteração
também na inervação do sistema de condução do coração, e o paciente pode ter um desequilíbrio neurosensorial, a gente diz desse tipo, é um tipo de desequilíbrio que causa quase até desmaio, pré-síncope. Então ela está envolvida em diversos mecanismos de tontura. Ela pode estar favorecendo esse distúrbio de equilíbrio, essa tontura dela. Não acredito que seja a única causa. Teria que detalhar melhor se a tontura, ela passa dias tonta, se ela dá e passa, se piora com a movimentação da cabeça, se ela tem algum zumbido, se ela tem alguma outra alteração que justifique. Sim, e a diabetes também altera a visão, né? O órgão, o primeiro órgão afetado pelo diabetes é a visão. Então, também vai dar alterações no equilíbrio e na marcha dos pacientes, como eu disse. Dificilmente tem uma coisa que justifica aquela tontura, principalmente nos idosos. É a diabetes, alguma doença no labirinto, algum cristal desse que está sendo tóxico para a manutenção do equilíbrio. É um remédio, é um hábito, os dedos entramelados, como o paciente bem falou, e aí deixa, como o paciente também falou, o andar desaprumado, né? Ok, então, nossa amiga Sandra, filha da dona Elcira, que é a sua paciente, quer saber aí o endereço da cartilha. Clínica Santé, né? Não, as minhas redes sociais, me peça no privado, eu vou ver se eu consigo publicar. No Instagram, no Facebook, ou pelo WhatsApp. 9687-8877. 9687. Aí tem aquele 9 na frente, né? Só me pedir. Nas redes sociais, Dr. Belísio Geriatra no Instagram, também no YouTube, no Facebook, a gente também responde. Eu acho que eu vou até mandar para o seu WhatsApp. Manda para mim que a gente distribui aqui. Mas a gente vai expor Vamos lá. Vamos propagar mais ainda a cartilha. Vamos se mexer, nem que seja em casa, né? Vamos fazer alguma coisa. Eu já estou me mexendo já, né? Joelma é preguiçosa, Joelma caminha um dia quinzenal, mas está... Se preocupe não, Joelma, chama-se transferência. Ele está transferindo uma frustração dele. Obrigado pela defesa. Olha aí. Dr. Belísio está na Clínica Santé. Agora está da UFRN, né? Exatamente. A gente está mudando de endereço. Nesse último mês a gente fez essa divulgação da mudança. Muita gente um dia não pôde ouvir o programa, no outro já ouve, já passa para outra pessoa. E aí vai Clínica Santé ali na UFRN. Próximo UFRN, na Autobras. Obrigado pela sua participação, Dr. Belísio. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.